Ela bateu à porta apenas para sobreviver. Ele a abriu apenas para passar mais uma noite em silêncio. Mas o destino tinha outros planos. Elisa e Jonas eram estranhos unidos pela perda, até que o perigo os forçou a se tornarem algo mais. Não apenas sobreviventes. Não apenas protetores. Família. O vento uivava pelo vale como uma fera ferida. A neve agora vinha de lado, cortando a luz moribunda e devorando tudo em seu caminho. Sem trilhas, sem marcos, apenas branco, e mais branco. Elisa Cooper apertou o chale contra os ombros, embora a lã rala pouco fizesse contra o frio que mordia seus ossos. Ao seu lado, 3 pequenas figuras caminhavam em silêncio, cabeças baixas, rostos escondidos sob cachecóis e chapéus gastos. Nathan, o mais velho, com 10 anos, mantinha o maxilar travado, recusando-se a mostrar fraqueza. Laia, de apenas 8, agarrava-se ao braço dele, seus passos vacilando mais e mais a cada hora. E Ben, e o doce, terno Ben, e com apenas 5, choramingava baixinho enquanto se agarrava à saia da mãe, suas pequenas luvas endurecidas de gelo. As pernas de Elisa queimavam. Seus lábios rachavam cada vez que ela sussurrava para que continuassem. Ela não sabia até onde ainda conseguiriam chegar. Não tinha certeza se ela mesma conseguiria, mas não podia parar. Não depois de Matthew. Não depois do que ele dissera ao partir, deixando-os em Bitter Hollow com nada além de meio saco de farinha no alforje. Você vai dar um jeito, Elisa. Você sempre dá. Ela ainda podia ouvir a voz dele no escuro. Ainda podia sentir o gosto da traição ao perceber que ele não tinha ido buscar suprimentos, e tinha ido embora de vez. E assim ela caminhou pela tempestade, pela dor, pelo silêncio desesperado, até vê-la. Uma luz. Ela tremulava ao longe, quase escondida entre pinheiros balançando e uma cortina pesada de neve. Uma cabana. Os joelhos de Elisa cederam de alívio, mas ela se forçou a ficar de pé. Vamos, sussurrou roucamente para as crianças. Só mais um pouco. Eles tropeçaram juntos nos últimos metros, caindo contra a porta. Os nós dos dedos de Elisa estavam dormentes quando ela levantou a mão e bateu. 1, 2, 3 vezes. Nada. Ela bateu de novo, mais forte. Sua voz falhou quando tentou chamar, mas apenas um som áspero escapou de sua garganta. Então, finalmente, a porta rangeu e se abriu. Um homem estava no batente, iluminado pelo fogo atrás dele. Era alto, de ombros largos, com um casaco grosso pendendo pesado em seu corpo. O rosto, marcado por linhas duras, trazia uma barba salpicada de cinza. Mas foram seus olhos que atingiram Elisa, e frios, cansados, exaustos. Por um longo segundo, ele nada disse. Ela também não. Mais palavras não eram necessárias, e não quando 3 crianças congeladas se agarravam à saia da mãe, tremendo violentamente. O maxilar do homem se contraiu. Ele deu um passo para o lado. Entrem. Elisa não hesitou. Empurrou as crianças para dentro, praticamente arrastando bem pela soleira. A porta se fechou atrás deles, selando o uivo do vento. O calor os atingiu como uma onda. O crepitar da lareira, o leve cheiro de pinho e fumaça. O homem moveu-se rapidamente, puxando cadeiras para perto do fogo. Sentem-se. Esquentem-se. Elisa obedeceu, desenrolando cachecóis e tirando os casacos endurecidos dos pequenos corpos dos filhos. Nathan ajudou Laia, esfregando-lhe os braços, enquanto Ben se aninhava no colo da mãe. O homem sumiu em outro cômodo e voltou momentos depois com cobertores grossos e uma chaleira. Bebam, disse ele, servindo água quente em canecas lascadas. Não é muito, mas é melhor que o frio. Elisa aceitou o copo com gratidão, envolvendo os dedos dormentes em torno dele enquanto lançava um olhar furtivo ao anfitrião. Ele se movia como alguém que não gostava de companhia. Tudo nele, o jeito do queixo, o som firme das botas no assoalho, e falava de solidão. Ainda assim, ele não os mandara embora. Obrigada, conseguiu dizer Elisa, a voz rouca pelo vento e pelo medo.
O homem apenas resmungou, mexendo no fogo, fazendo as faíscas dançarem pela chaminé. Vieram de longe? Perguntou ele por fim, quebrando o silêncio pesado. Elisa hesitou, mas algo na presença dele, e firme, sem pressão, a fez responder. 3 dias, sussurrou. A leste de Bitter Hollow. A carroça quebrou, viemos a pé o resto. O homem não piscou. Por quê? A palavra a atingiu mais forte do que esperava. Direta. Simples. Ela engoliu em seco, olhando para as crianças, agora encolhidas e meio adormecidas perto da lareira. Fomos deixados, disse por fim. Tivemos que sair. Aquilo pareceu bastar para ele. Não perguntou mais. Apenas assentiu levemente e se recostou na mesa, braços cruzados. Meu nome é Jonas Hale, disse após uma pausa. Elisa Cooper, respondeu ela suavemente. Olhou para as crianças. Nathan, Laia, bem. Jonas assentiu de novo. Seu rosto permaneceu impassível, mas o olhar suavizou um pouco ao ver a pequena mão de Ben segurando a barra da saia da mãe, mesmo dormindo. Vocês estão seguros aqui, disse Jonas em voz baixa. A tempestade não vai a lugar nenhum esta noite, e vocês também não. O alívio atingiu Elisa com tanta força que ela quase chorou. Mas se conteve. Como sempre fazia. Em vez disso, encontrou os olhos dele e sussurrou. Obrigada. Jonas apenas voltou-se para o fogo, sua silhueta banhada pelo brilho das chamas. Lá fora, a tempestade rugia contra as paredes da cabana. Mas lá dentro, pela primeira vez em muito tempo, Elisa e seus filhos estavam seguros. A manhã chegou devagar. A tempestade não passará, apenas se acalmara. Seu uivo tornará-se um sibilo surdo, como uma serpente enrolada do lado de fora, à espera de uma brecha. Elisa foi a primeira a se mover. As costas doíam por ter dormido sentada perto da lareira, mas seus olhos buscaram imediatamente as crianças. Nathan, Laia e Ben ainda estavam enrolados nos cobertores emprestados, as bochechas rosadas pelo calor em vez do frio. A pequena mão de Ben repousava sobre o ombro de Laia, e Nathan havia se virado durante a noite para protegê-los com o corpo. Eles estavam seguros, e por enquanto. Elisa se levantou com cuidado, as pernas rígidas, e olhou ao redor da cabana. O lugar era simples, mas bem cuidado. Ferramentas alinhadas com precisão em uma parede, uma prateleira de livros gastos, mais organizados, perto da porta. A mesa, marcada pelo uso, estava limpa. Ela encontrou Jonas do lado de fora. Ele estava na varanda, machado na mão, cortando lenha em movimentos firmes e precisos. A neve ainda caía levemente, cobrindo-lhe os ombros, mas ele não parecia se importar. Elisa hesitou, depois saiu, puxando o xale mais justo contra o corpo. Você não precisa fazer tudo isso por nós, disse baixinho. Jonas não olhou para ela quando respondeu. Não estou fazendo por vocês, disse de forma seca. Tô fazendo pelo fogão. Fogão não liga para quem tá com fome, e só precisa de lenha para queimar. Elisa conteve um sorriso. Ela reconhecia o tipo e homens que escondiam a bondade atrás de palavras rudes e mãos calejadas. Ainda assim, não insistiu. Em vez disso, desceu da varanda e começou a juntar os pedaços de lenha rachada nos braços. Jonas parou, observando-a. Podia ter ficado lá dentro, disse ele. Já fiquei sentada por tempo demais, respondeu Elisa simplesmente. É bom se mover. Ele assentiu uma vez, em uma aprovação silenciosa. Trabalharam juntos, sem falar muito, mas também sem precisar. Quando a pilha de lenha foi reabastecida, o céu já tinha clareado num tom prateado e apagado. Jonas indicou a porta com o queixo. O café ainda deve estar quente. Lá dentro, as crianças começavam a despertar. Nathan bocejou e se espreguiçou. Laia sentou-se, esfregando o sono dos olhos. Ben se agarrou ao cobertor, espiando timidamente. Jonas serviu o café em 2 canecas de lata, e preto, amargo e quente.
Elisa aceitou com gratidão, envolvendo os dedos frios ao redor do calor. Planeja seguir viagem quando a tempestade passar? Perguntou ele após um momento. Elisa hesitou. Eu não sei. Achei que sim. Tinha família para o oeste ou achava que tinha. Mas as cartas pararam de vir bem antes do inverno. Jonas não insistiu. Apenas assentiu e tomou um gole do café. Você não é a primeira a passar por aqui achando que o oeste tinha todas as respostas, disse em voz baixa. Na maioria das vezes, tudo que a gente encontra lá são mais perguntas. Elisa encontrou o olhar dele através da mesa. Por um breve instante, algo passou entre os dois em uma compreensão silenciosa. Ambos eram fantasmas de certa forma, pessoas deixadas para trás pelo mundo. Com o passar do dia, as crianças se adaptaram. Nathan ajudou Jonas com os animais, elevando o feno, quebrando o gelo do bebedouro. Jonas mostrou a ele como segurar o machado, como balançar sem desperdiçar força. Laia ficou dentro, ajudando Elisa a remendar luvas rasgadas e preparar um ensopado ralo. Fazia perguntas tímidas sobre Jonas, por que ele morava sozinho, por que não tinha família. Ben seguia Jonas por todo lado. O menino fazia perguntas sem parar, a voz pequena, mas curiosa. Para que serve essa faca? Tem ursos aqui. Posso ter um cavalo um dia? Jonas, em sua paciência seca, respondia a todas. Não, disse em certo momento, apontando para o rifle pendurado perto da porta. Aquilo é pros ursos. Facas são para madeira, ou nós teimosos. Ao entardecer, algo havia mudado na cabana. O silêncio já não era pesado e era confortável, familiar. As crianças riam baixinho enquanto brincavam perto do fogo. Elisa sorria enquanto mexia o ensopado, lançando olhares ocasionais para Jonas, que entalhava uma pequena figura e um pássaro, delicado e preciso. Ela reparou na forma como as mãos dele se moviam, lentas, cuidadosas, como se moldassem algo mais que madeira. Você entalha bem, disse suavemente. Jonas levantou o olhar. Algo para fazer quando o vento não para de uivar. Elisa o observou por um momento. Acho que, começou com cuidado. Você é mais gentil do que demonstra. Jonas não sorriu exatamente, e mais os lábios se contraíram levemente, e isso já parecia uma vitória. A noite caiu densa e lenta. Depois do jantar, as crianças se encolheram novamente perto da lareira, já meio adormecidas. Elisa e Jonas sentaram-se à mesa, a lamparina lançando uma luz dourada e suave entre eles. Lá fora, a tempestade havia diminuído, mas o frio ainda pressionava as janelas. Elisa entrelaçou os dedos em volta da caneca, olhando para as sombras dançantes. Obrigada, disse de repente, a voz baixa, mas firme. Jonas ergueu uma sobrancelha. Pelo quê? Por nos deixar ficar. Por não fazer perguntas demais. Jonas desviou o olhar, fixando nas crianças adormecidas. Pareceu que você não precisava de mais perguntas, murmurou. Pareceu que precisava descansar. Algo apertado dentro de Elisa se desfez um pouco. Precisava, sussurrou ela. Por um momento, o silêncio voltou, e não pesado, não vazio. Apenas fácil. Jonas se levantou, esticando os ombros largos. A tempestade tá se quebrando, disse. Amanhã vocês podem partir, se quiserem. Elisa sentiu lentamente, mas algo naquela ideia fez o estômago se revirar. Partir. Voltar para um mundo que a havia deixado machucada e sozinha. Ou ficar. Mas isso era pensamento para outra noite. Por agora, estavam seguros. Por agora, o fogo queimava constante. E, pela primeira vez em muito tempo, Elisa Cooper permitiu-se acreditar que talvez, só talvez, a segurança não fosse algo passageiro. Amanhã chegou com uma luz pálida e incerta. Pela primeira vez em dias, o céu não trazia neve. Pesado e cinzento, mas limpo. A tempestade havia passado. Jonas Rio saiu para a varanda, as botas rangendo sobre a neve endurecida.
Podia sentir a mudança no ar e não apenas a primavera tentando romper o punho do inverno, mas algo mais. Lá dentro, Elisa e as crianças já se moviam. Nathan enrolava os cobertores, ansioso para ajudar. Laia trançava o cabelo de lã da boneca enquanto cantarolava baixinho. Ben seguia Jonas por toda parte naquela manhã, perguntando sobre os animais, sobre as árvores, sobre a vida além da neve. Parecia normal. Normal demais. Jonas sabia que o normal raramente era de confiar. Ao meio-dia, Elisa estava na porta, enxugando as mãos na saia, os olhos voltados para a serra distante, onde a trilha desaparecia entre os pinheiros. Você acha que já está seguro? Perguntou em tom baixo. Jonas não respondeu de imediato. Largou o machado, limpando o suor e o gelo da testa. Segurança não é algo que a terra dá, disse após uma pausa. Mas está quieto. E isso já conta. Elisa assentiu, embora a dúvida ainda turvasse seu olhar. Por um tempo, trabalharam lado a lado. Jonas consertava uma cerca quebrada pelo peso da neve. Elisa varria o chão da cabana, cantarolando suavemente enquanto as crianças brincavam por perto. Havia uma sensação de calma, de estabilidade, e foi então que o som veio. Casco de cavalo. Jonas ouviu primeiro, e o ritmo constante e firme de cavalos. Não apressados. Não em fuga. Seguros. Confiantes. Ele saiu do celeiro, os olhos se estreitando na direção da trilha. Um cavaleiro surgiu entre as árvores, em alto, magro, vestindo um casaco de lã escuro demais para aquela região. Outro veio atrás. Depois um terceiro. O primeiro homem tirou o chapéu, revelando o cabelo penteado para trás e um sorriso presunçoso e familiar. Jonas reconheceu o tipo de imediato. Não era andarilho, nem fora da lei. Era pior. Um homem que achava que a lei e o poder lhe pertenciam por direito de nascimento. Boa tarde, chamou o homem, a voz suave como pedra de rio. Jonas não respondeu. Atrás dele, ouviu o rangido da porta da cabana. Elisa saiu, limpando as mãos no avental por instinto. Viu os homens, e congelou. O rosto dela empalideceu. Matthew, e ela sussurrou. Jonas não precisou perguntar. Ele sabia. O homem desmontou lentamente, com confiança, as botas afundando na neve e na lama. Tirou as luvas com uma crueldade casual. Olá, Elisa, disse Matthew Crowley, arrastando as palavras. Foi uma longa estrada até te encontrar. Elisa deu um passo na direção de Jonas, instintivamente colocando-se entre Matthew e seus filhos. O que está fazendo aqui? Sua voz era fraca, mas firme. O sorriso de Matthew se alargou, embora não chegasse aos olhos. Ora, ora. Nenhuma saudação para o seu marido? Você deixou de ser meu marido quando nos abandonou para morrer em Bitter Hollow. Matthew fez um som de reprovação, balançando a cabeça como um pai repreendendo uma criança teimosa. Vamos, querida. Não vamos dramatizar. Tive tempo para pensar, para refletir. Está claro que você e as crianças precisam de cuidados adequados, estrutura e da mão firme de um homem para guiar as coisas. Jonas enrijeceu, o maxilar cerrado. Este não é o seu lugar, e disse friamente. O olhar de Matthew deslizou preguiçoso em direção a Jonas, medindo-o. E você é? O homem sob cujo teto eles estão agora. Deu uma risada baixa e cruel. Que conveniente, e a viúva se junta a um estranho nos bosques. Que cena comovente. Jonas não se moveu. Você os deixou para morrer. Eu não. O charme de Matthew se quebrou, os lábios se retorcendo. Estou aqui para recuperar o que é meu. Já falei com o xerife em Glenrock. Sou o pai deles, por sangue e por lei. O rosto de Elisa se desfez levemente ao ouvir a palavra lei. Jonas viu o medo, e não por ela, mas pelos filhos. Matthew também percebeu, e pressionou. Voltarei amanhã, disse com leveza, como se falasse do tempo.
Você pode ter esta noite para se despedir. Mas não se engane, Elisa. Eles vão comigo. Os tribunais não costumam ser gentis com mulheres que fogem. Montou novamente no cavalo, acenou para os homens, e os três partiram, deixando para trás neve revirada e silêncio. Naquela noite, a cabana era um túmulo de medo silencioso. As crianças tinham ouvido tudo. Nathan sentou-se rígido perto da lareira, tentando não parecer assustado e ir falhando. Laia se agarrou à mãe, perguntando baixinho se teriam que ir embora. Ben chorava suavemente no colo da irmã. Elisa andava de um lado para o outro, torcendo as mãos até feri-las. "O que vou fazer?" murmurou, a voz quebrada. "Ele tem a lei. Tem dinheiro. Eu não posso lutar contra isso." Jonas estava sentado à mesa, olhando fixamente para o fogo. "Você não precisa lutar sozinha", disse simplesmente. Elisa parou, fitando-o com os olhos vermelhos. "O que quer dizer com isso?" Jonas inclinou-se para a frente, a voz baixa e firme. "Já vi homens como ele antes. Acham que papel e ameaças os tornam intocáveis. Mas este lugar, esta cidade, eles sabem quem você é, o que fez. Você manteve essas crianças vivas. Construiu algo aqui. Ele está contando que o medo te cale." Levantou-se devagar, os ombros retos. "Mas nós não vamos ficar calados. Nem amanhã. Nem quando ele vier esperando rendição." Elisa o encarou, as lágrimas tremendo em seus cílios. "E se ele tentar levar as crianças à força?" Jonas não hesitou. "Então ele vai ter que tirá-las das minhas mãos." O fogo estalou alto, faíscas voando. Por um longo momento, Elisa ficou em silêncio. Depois, lentamente, deu um passo à frente e mais perto do que jamais ousara antes. Tocou o braço de Jonas, leve, mas firme. "Você faria isso por nós?" Jonas olhou para a mão dela, depois para seus olhos. "Pela família", e respondeu baixinho. "Eu faria ainda mais." Elisa não chorou. Não desta vez. Em vez disso, assentiu uma única vez, firme e decidida. "Então, ficamos juntos." Lá fora, o vento frio sussurrava entre as árvores. Mas dentro da cabana, duas almas, partidas e reconstruídas, acabavam de traçar uma linha na neve. E, pela manhã, Matthew Crowley descobriria exatamente o que isso significava. A manhã chegou afiada como uma lâmina. O sol nasceu pálido e frio, lançando sombras longas sobre as colinas cobertas de neve. Deveria ser um novo dia, e um dia de degelo e esperança. Mas, para Elisa Cooper e Jonas Hale, era o olho de uma tempestade que se aproximava. Matthew Crowley voltaria. Ele disse que voltaria, e homens como ele não blefam. Não quando orgulho e controle estão em jogo. Dentro da cabana, Elisa vestia as crianças com cuidado. Nathan estava calado, o maxilar tenso. Laia perguntou se teriam que ir embora. Ben, pequeno demais para entender, se agarrava à mãe com olhos grandes e confusos. "Vocês não vão a lugar nenhum", sussurrou Elisa, enquanto penteava o cabelo de Laia, forçando calma a voz. "Não importa o que aquele homem diga." Jonas estava do lado de fora antes do amanhecer. Trabalhava com propósito metódico, cortando lenha, verificando o rifle, reforçando a porta da frente. Não se preparava para uma guerra. Não exatamente. Mas também não pretendia recuar. Quando o meio-dia chegou, a tensão no ar era espessa como fumaça. E então eles ouviram. Cavalos. Desta vez, não era só Matthew. Ele trouxera companhia. 4 cavaleiros surgiram à vista enquanto as crianças se apertavam na janela. Jonas ficou na varanda, braços cruzados, enquanto Matthew desmontava com lentidão calculada. O sorriso dele estava mais afiado, confiante. Atrás vinha o xerife Tate, conhecido por fechar os olhos, desde que o bolso ficasse cheio. Matthew avançou com arrogância,
como se já fosse dono da terra sob suas botas. Elisa gritou, alto o bastante para que todo o vale ouvisse. Estou aqui, como prometi. Hora de levar meus filhos para casa. Elisa apareceu na porta, as costas retas, os ombros firmes apesar do tremor nos dedos. Eles já estão em casa, e respondeu, firme. O sorriso de Matthew se estreitou. Não vamos tornar isso feio. O xerife Tate tem os papéis. Custódia assinada e selada. Estou dentro dos meus direitos. O xerife abriu um papel amarelado e leu, com voz monótona e oficial. Elisa Cooper, você está ordenada a entregar as crianças à custódia do pai, Matthew Crowley. Falhar em cumprir. Já chega, interrompeu Jonas, a voz baixa, mas cortante. Todos os olhos se voltaram para ele. Jonas deu um passo à frente, colocando-se entre Matthew e a cabana. Eu sei quem você é, Crowley, disse com firmeza. Um homem que deixou sua família morrer no inverno. Um homem que vê pessoas como propriedade. Mas aqui e não mais. Os olhos de Matthew se estreitaram. Você não tem voz nisto, Reio. A lei tem. Jonas não recuou. A lei pode não se importar com quem você é. Mas esta cidade se importa. E, como se o destino tivesse ouvido, vozes começaram a ecoar entre as árvores. Senhora Webb. Pastor Connor. Velho Doutor Briggs. Eles vinham caminhando, enrolados em casacos, rostos firmes com silenciosa determinação. Atrás deles, outros moradores da cidade, todos juntos, prontos para defender o que era certo. As pessoas que haviam visto Elisa nos últimos meses e viram-na reconstruir algo frágil, mas real. Nós estamos com ela, disse simplesmente a Sra. Webb, colocando-se ao lado de Jonas. O pastor Connor assentiu. Ela criou essas crianças com graça, quando ninguém mais o faria. A confiança de Matthew vacilou. Isso não é da conta de vocês. Ele rosnou. Agora é, e respondeu Jonas, calmo, mas mortalmente seguro. O xerife se remexeu, desconfortável. Crowley, esse papel só vale alguma coisa se as pessoas estiverem dispostas a fazê-lo valer. O rosto de Matthew escureceu, os olhos saltando entre a multidão que crescia e a muralha viva que era Jonas Reio. Você acha que isso acabou? Sibilou. Acha que alguns fazendeiros e viúvas podem me impedir? Acho que você já foi impedido, e retrucou Jonas. O silêncio caiu pesado. O orgulho de Matthew se quebrou por completo. Com um palavrão amargo, ele empurrou os papéis de volta para as mãos do xerife e caminhou furioso até o cavalo. Isso não acabou, gritou por cima do ombro. Não, respondeu Jonas, em voz baixa. Está apenas começando. Matthew partiu, derrotado e mais ainda perigoso. O xerife hesitou por um instante, depois o seguiu, o corpo curvado, como quem finalmente percebia para que lado o vento soprava. Os moradores ficaram por um tempo, oferecendo a Elisa palavras suaves e sorrisos mornos antes de voltarem para suas casas. Eles não comemoraram. Não era preciso. Tinham vindo quando importava. E isso bastava. Dentro da cabana, a tensão se quebrou como gelo sob os pés. Elisa ficou junto à janela, observando os últimos cavaleiros desaparecerem além da colina. As mãos tremiam, e mais não de medo. Jonas aproximou-se, tão perto que ela podia sentir o calor que emanava de seu peito. Ele vai voltar, disse ela, suavemente. Talvez, admitiu Jonas. Mas nós também estaremos aqui. Todos os dias, pelo tempo que for preciso. Ela o olhou então. De verdade. E algo dentro dela se abriu, e não por medo, mas por alívio. Deu um passo à frente, apoiando a cabeça levemente em seu ombro. Você não precisava ter se levantado por nós, sussurrou. Jonas virou-se um pouco, pousando a mão com delicadeza em suas costas. Precisava, sim, respondeu. Porque vocês não estão mais sozinhos. Por um momento,
ficaram assim, juntos, na luz suave do entardecer. Não como Salvador e Salva, nem como estranhos unidos pelo acaso, e mais como algo muito mais frágil, e infinitamente mais poderoso em uma família. Lá fora, o inverno ainda se agarrava teimosamente às bordas da terra. Mas dentro da cabana, e ao lado do fogo e do som suave das crianças dormindo, e Elisa e Jonas permaneceram firmes contra a tempestade. E, pela primeira vez em muito, muito tempo, nenhum dos dois sentiu frio. Os dias que se seguiram pareceram mais leves, e não porque a ameaça tivesse desaparecido. A sombra de Matthew Crowley ainda rondava, em algum ponto além da serra. Mas o pior não tinha acontecido. As crianças ainda estavam ali. Elisa ainda estava ali. E Jonas Hale, que passara mais invernos do que podia contar, sozinho em sua cabana com nada além de cavacos de madeira e silêncio, e não estava mais sozinho. A primavera chegou devagar, mais firme. A neve derreteu primeiro ao redor da cabana, formando pequenos riachos que sussurravam sob o alpendre. Brotos romperam o solo congelado e minúsculos pontos verdes que Elisa parava para admirar todas as manhãs. Dentro da casa, o riso voltou, como uma canção esquecida e reencontrada. Nathan agora ajudava Jonas nos concertos. As mãos do menino, antes suaves e desajeitadas, tornaram-se firmes ao martelar e carregar lenha sem precisar que ninguém pedisse. Jonas lhe ensinava a dar nós e a afiar ferramentas. Nathan absorvia cada palavra, ansioso para se provar. Laia e Ben passavam horas perto do riacho, juntando pedras lisas e tecendo correntes de margaridas. Um dia, seguiram Jonas até o bosque. Quando voltaram, Laia carregava uma pequena escultura que ele fizera, e uma raposa, delicada e curiosa. Para Ben, Jonas talhou um simples apito. O menino correu pelo quintal, soprando notas agudas e alegres, até que Elisa riu tanto que precisou sentar-se. Aquele som e o riso dela surpreendeu Jonas da primeira vez que o ouviu. Fazia tanto tempo que aquela cabana não ecoava com nada além do vento e da madeira rangendo. Certa noite, Elisa estava junto à lareira, limpando as mãos cobertas de farinha depois de assar pão. Jonas estava por perto, afiando a faca, embora seus olhos se perdessem nela de tempos em tempos. As crianças já estavam na cama, exaustas de correr atrás de vagalumes. O silêncio entre os dois não era desconfortável. Era cheio de expectativa. Elisa o rompeu por fim. Eles estão felizes aqui, disse baixinho. Jonas assentiu. Devem estar. Ela hesitou. Depois atravessou o cômodo e sentou-se diante dele. Inclinou-se um pouco, a voz ainda mais suave. E você? Está feliz? Jonas parou de trabalhar a lâmina. Colocou-a com cuidado sobre a mesa e a encarou. Por muito tempo, começou, a voz rouca, carregada de algo terno, neste lugar foi quieto porque eu quis que fosse assim. Achei que era melhor ficar sozinho do que carregar o que perdi. Os olhos de Elisa se suavizaram. Ela não o interrompeu. Mas então você chegou. Você e eles. Ele apontou para o quarto ao fundo, de onde vinham risadinhas abafadas. E percebi que o silêncio nem sempre é paz. Às vezes, é só vazio. A garganta de Elisa se apertou. Eu nunca quis ficar tanto tempo, confessou. Jonas sorriu de leve. E eu nunca quis querer que você ficasse. Por um instante, as palavras ficaram suspensas no ar e cruas e verdadeiras. Elisa estendeu a mão sobre a mesa, os dedos roçando nos dele. Nós não temos muito, e sussurrou. Jonas virou a mão, entrelaçando os dedos aos dela, lentamente. Temos o bastante? Os olhos de Elisa brilharam com lágrimas contidas. Você realmente nos quer aqui, Jonas? Não só até a primavera e não só até o perigo passar e mais para sempre? Jonas apertou a mão dela com delicadeza. Eu já vejo este lugar diferente por causa de vocês. Ouço diferente. Parece um lar de novo. A respiração dela falhou. Então diga, e murmurou. Por favor. Ele a olhou nos olhos, a voz quase se confundindo com o crepitar do fogo.
Fique, Elisa. Fique e faça deste lugar o seu lar. Faça de nós o seu lar. Foi tudo o que ela precisou ouvir. O rosto se desfez, lágrimas correndo silenciosas, enquanto se levantava e cruzava o espaço entre eles. Jonas também se ergueu, e, antes que qualquer um dissesse mais, Elisa encostou a testa em seu peito, os braços o envolvendo firme. Jonas a segurou, em firme, quente. Não com fome, nem com desespero, mas com promessa. A promessa de manhãs com pão assando e risadas de crianças. De noites junto ao fogo, entalhando histórias na madeira e dividindo sonhos que antes ninguém ousava dizer em voz alta. De uma família escolhida, construída e defendida. Mais tarde, naquela noite, quando o fogo já se apagava e as crianças dormiam profundamente, Natan se remexeu. Levantou-se devagar e encontrou Jonas parado à janela, olhando o vale iluminado pela lua. Jonas! Chamou o menino, baixinho. Jonas se virou, surpreso. Natan hesitou, arrastando o pé pelo chão. Tudo bem e se a gente chamar este lugar de lar agora? Perguntou ele. Jonas engoliu em seco, a garganta apertada. Sim, Natan, e respondeu baixinho. É o lar agora. Natan assentiu, o alívio suavizando seu rosto jovem. Mas antes de se afastar, fez mais uma pergunta, e uma que atingiu Jonas mais fundo do que ele esperava. Tudo bem e se eu te chamar de outra coisa também? O peito de Jonas se apertou. Do que? Murmurou. Natan se aproximou, a voz quase um sussurro. Pai. A respiração de Jonas falhou. Ele não disse nada, apenas estendeu o braço e puxou o menino para um abraço apertado, segurando-o firme enquanto os bracinhos do garoto se enroscavam ao redor de sua cintura. Elisa observava da porta, sem ser vista, mas sorrindo, a mão pousada suavemente sobre o coração. Do lado de fora, o último frio do inverno se desfazia silenciosamente na noite. E lá dentro, a palavra lar finalmente se enraizava nas paredes, e viva no fogo e nos corações que agora o compartilhavam. A primavera havia chegado por completo. O riacho atrás da cabana cantava mais alto a cada dia, suas correntes geladas há muito dissolvidas. Brotos ousavam nascer das árvores antes nuas, e o capim do campo se erguia faminto em direção ao sol. Mas ainda havia uma última sombra do inverno por vir. Ela não veio em forma de nevascas ou ventos amargos, e veio no som de cascos, firmes e familiares. Jonas riu reconheceu aquele som antes mesmo de ver o cavaleiro no alto da colina. Matthew Crowley. Dessa vez, ele vinha sozinho, e sem pistoleiros contratados, sem xerifes corruptos, apenas um homem gasto, o casaco fino coberto de poeira, o orgulho apagado pela distância e pelo fracasso. Jonas estava na varanda quando ele chegou, as mãos calmas ao lado do corpo. Atrás dele, a porta da cabana permanecia aberta. Elisa, visível lá dentro, firme, serena. Ela não se encolheu dessa vez. Natan, Laia e Ben também não se esconderam. Ficaram ao lado da mãe, de cabeça erguida, observando. Aquele era o lar deles agora. Sua fortaleza. Matthew parou o cavalo e desmontou-o lentamente. As botas afundaram um pouco na lama fofa, os passos já não tinham mais o mesmo som arrogante de antes. Jonas não disse nada. Não precisava. Matthew quebrou o silêncio primeiro. Vim buscá-los, disse, a voz áspera e incerta. Jonas arqueou a sobrancelha. Da última vez que vi, o tribunal decidiu isso por você. Matthew soltou um sorriso amargo. Os tribunais mudam. As pessoas também, e respondeu Jonas, frio, mas certeiro. Os olhos de Matthew desviaram para Elisa, o maxilar dele se contraiu. Mas já não havia fogo algum ali. O que é isso, hein? Cuspiu, com amargura. Vai brincar de casinha com a minha mulher, criar meus filhos como se fossem seus agora? Elisa deu um passo à frente, e calma, resoluta. Eles nunca foram seus, Matthew, disse, a voz firme como aço. Você não deu nada a eles além de medo. Você os abandonou para morrer.
Jonas deu a eles o que você nunca conseguiu. Matthew bufou, mas o som era oco. Eu era o sangue deles. Sangue? Repetiu Jonas, a voz endurecendo. Sangue não os aquece à noite. Não conserta brinquedos, nem os cobre quando estão doentes. Sangue não ensinou Natan a rachar lenha, nem Lai a ler melhor, nem fez bem voltar a sorrir. Matthew ficou em silêncio, as palavras atingindo mais forte que qualquer soco. Atrás de Jonas, a voz de Natan rompeu o ar. Você não é nosso pai, disse o menino, firme. Lai o acompanhou, a voz pequena, mas decidida. O Jonas é. Até bem, tímido, agarrado à saia da irmã, assentiu em silêncio. Os ombros de Matthew cederam, pesados. Olhou para Elisa uma última vez. Algo brilhou em seus olhos, em arrependimento, talvez. Ou apenas a certeza de que o que perdeu jamais voltaria. Sem dizer mais nada, montou o cavalo e partiu. Dessa vez, não olhou para trás. E quando desapareceu além da colina, o ar parecia diferente. O último gelo finalmente havia derretido. Naquela noite, a cabana parecia mais quente do que nunca. Jonas sentou-se à lareira, entalhando em silêncio enquanto as crianças brincavam. Elisa estava ao fogão, mexendo o ensopado, os cabelos soltos, macios sobre os ombros. Sem mais tempestades lá fora. Nem dentro deles. Quando o jantar terminou e as crianças foram deitar-se, Jonas e Elisa ficaram sozinhos diante do fogo. Por um tempo, nenhum dos dois falou. O estalar da lenha e o coachar distante dos sapos pela janela aberta diziam o suficiente. Por fim, Elisa se levantou e atravessou o cômodo, parando diante dele. Os olhos dela, antes cheios de cautela, agora tinham apenas certeza. Eu quis dizer o que falei, sabe, sussurrou. Jonas inclinou a cabeça. Que isto é um lar? Elisa assentiu, a voz suave e cheia de promessa. Sim. E não só por causa das paredes ou da terra. Por sua causa. Você nos sustentou quando o mundo tentou nos derrubar. Você ficou. Jonas largou o pedaço de madeira e se levantou. Segurou as mãos dela, ásperas nas pontas, mas que se encaixavam com naturalidade. Eu não sabia o quanto precisava de vocês, confessou. Você nos tem agora, e respondeu Elisa. Se nos quiser. Jonas sorriu então, um sorriso raro, tranquilo, que chegou até os olhos. Quero tudo o que você trouxer por aquela porta toda manhã. Até o barulho. Principalmente o barulho. Elisa se inclinou e o beijou suavemente. Sem pressa, sem espetáculo, em apenas pertencimento. Quando se separaram, ela pousou a cabeça no peito dele, ouvindo o batimento constante. Eu costumava me perguntar, e murmurou, em se algum dia voltaria a me sentir segura. Jonas a envolveu mais forte. Você está segura, e prometeu. Sempre. Do lado de fora, o último resquício do inverno derretia na terra viva. E ali dentro, junto à lareira crepitante, um homem que um dia fora vazio e uma mulher que um dia fora quebrada estavam agora entrelaçados, e não pelo acaso, mas pela escolha. O amor ali não era barulhento nem apressado. Era talhado devagar, com mãos pacientes, e como madeira, como confiança. E enquanto a noite se aprofundava e o lar permanecia firme ao redor deles, Elisa sussurrou algo que só Jonas ouviu. Não estamos mais sobrevivendo, Jonas. Estamos vivendo. E, pela primeira vez em sua vida, Jonas Hale acreditou. Nem toda família nasce. Algumas são escolhidas. O que você faria para proteger a sua, quando o passado bater à porta? Conte-nos nos comentários, suas palavras importam aqui.